Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Nesta aula eu vou falar sobre desvio padrão, desvio de volatilidade, utilizando as ferramentas da GlobalView, que é o nosso grande hub integrado de dados multimercado e também a nossa plataforma de Gamma Exposure, que rastreia a metodologia do Delta Hedge do Market Maker. Eu vou mostrar como você validar níveis de suportes e resistências próximo do dinheiro e qual o erro comum que a galera também faz quando faz uma avaliação de put call ratio, do desbalanceamento de calls e puts na profundidade dos vencimentos dos ativos que vocês operam. Parece complicado? Não é. Fica comigo nesse vídeo, já deixa o like para o YouTube ver valor no nosso trabalho, que eu tenho certeza que o que eu vou mostrar aqui vai ajudar demais a você entender a probabilidade do mercado se movimentar no intraday. Bora pro game. Pessoal, eu repliquei aqui a plataforma GlobalView porque eu quero usar duas ferramentas de forma concomitante para poder auxiliar vocês. Na GlobalView, deixa eu fazer o login aqui. Nós temos aqui algumas ferramentas. Vamos focar em duas ferramentas aqui, Volume e Volatilidade Tools, e eu vou focar aqui também no Open Interest, tá ok? Ó, vamos focar aqui no Open Interest Tools, tá? São ferramentas da GlobalView, então eu estou duplicando a tela para você aqui. Vamos olhar aqui no S&P 500, vamos olhar aqui no S&P 500 ou no Nasdaq, você escolhe o ativo aqui, temos vários ativos, Equity Index, S&P 500, lembrando que essas ferramentas fazem apenas análise do mercado de futuros, ok? Não tem um spot aqui, são gráficos relativos ao mercado de futuros. Equities, S&P 500, beleza. Então são duas ferramentas que nós temos aqui na GlobalView. E o que eu quero mostrar para você aqui? Primeiro de tudo, você sabe o que é essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha? Essa linha vermelha, né, é dentro do nosso indicador de volatilidade. Perceba que eu estou aqui selecionando o produto, tá ok? Essa linha vermelha e eu estou no vencimento 0 DTE. Como é que eu sei que é o vencimento 0 DTE? Porque se você for olhar aqui, tá aqui, ó, 0,15 DTE. Quando é abaixo de 1 é o 0 DTE, é o vencimento do mesmo dia. Inclusive eu estou gravando esse vídeo para você na sexta-feira, é o vencimento de hoje, aonde o posicionamento gama é mais forte nos vencimentos de curto prazo, né? Entenda desta forma. E esse gráfico do intraday ele atualiza em tempo real. Ok? Tem várias coisas bacanas aqui. Eu já fiz vários vídeos sobre esse gráfico, que ele é fantástico, mas eu quero primeiro fazer uma análise aqui de curto prazo que vai te ajudar a entender primeiro essa linha vermelha e a relação put call ratio. Put call ratio. O que você aprende no mercado de maneira muito simples? Que quando você tem puts, quando tem mais puts no mercado significa venda. Quando tem mais calls no mercado significa compra. Entenda desta forma. No mundo das opções, quando há um desbalanceamento pendendo para puts em relação a calls, né, você tem uma perspectiva de mais busca por segurança, de defesa, de amplitude de volatilidade, ou seja, de venda de mercado de maneira muito simples, sem complicar, para que você entenda. E existe a relação put-call ratio, né, que basicamente eles pegam o volume de puts, que nesse caso no meu gráfico, olha aqui, está de 121 mil para o vencimento 0 DTE na data de hoje de curto prazo, em relação ao volume de calls, que no caso está 46 mil, e faz uma relação, divide put por call e perceba, né, que tem muito mais put no mercado do que call no mercado. E daí, se você sabe disso, qual que é o erro comum do iniciante? O erro comum do iniciante é olhar essa relação put-call ratio e pensar, bom, se tem mais put do que call no mercado, o mercado está com uma perspectiva de sentimento vendedor. Tá? E daí você vai olhar o S&P hoje, aí aqui chama atenção, né? Você olha o S&P hoje e o S&P está subindo. Aí você não entende nada, esse indicador não funciona, olha só o S&P hoje como ele subiu, né? Aí você fala, cara, esse indicador não funciona, essa aí é mal furada, o mercado de hoje só subiu, tá? Buscou inclusive a call wall aqui, 0 de terra na casa do 66 bola, e daí? Quando é que você tem mais que o dobro de puts, tem 3 vezes mais puts do que calls no mercado, por que o mercado subiu? Então esse indicador não funciona, mas calma. E aí que quando você for analisar esse gráfico de volatilidade, que eu fiz várias aulas explicando, você tem que ter o pulo do gato. Primeiro, eu sempre digo que a gente gosta de analisar, né, sempre nos vencimentos de curto prazo, onde o posicionamento ganha é maior nas opções 0 DTE. Eu acho que é fantástico isso, e eu já ensinei você a fazer isso aqui, tá?
Nós estamos aqui na aba volume intraday. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo barras de volume de calls e de puts no intraday. Isso aqui atualiza em tempo real, ok? Bacana, legal. Aí o tamanho da barra aqui fica muito fácil de você entender também, que a barra laranja aqui são as puts e a barra em azul são as calls, né? E nós temos aqui também o vol settlement, que é essa linha aqui. Essa linha aqui, o que ela diz para a gente? A gente pode dizer que essa linha aqui é o skill, skill no mundo das opções, mas é mais conhecido como smile, o sorriso da volatilidade, que não tá sorrindo hoje, mas entenda que é o smile. Como é que você faz a leitura dessa linha? Você faz sempre, né, vou ensinar vocês, da direita para a esquerda no sentido ascendente. O que essa linha está dizendo para você? É a volatilidade do mercado. Ela diz que quanto mais para baixo, no caso do S&P, ó, 56, 65,90, 65,80, maior a volatilidade do mercado. Maior a volatilidade do mercado, entenda-se maior risco. Maior risco, tá? E se temos maior risco, fica claro também que, como a put mostra para a gente um risco do mercado, como tem mais muito put que calls, perceba como o smile ou o skill sobe, há uma concentração maior, baseado nas linhas laranjas, de put do que calls abaixo do atual nível de preço aqui. Ó. Olha como é que tem mais puts do que calls aqui. Você está vendo? Ok? E o que isso significa e como isso te ajuda no day trade? Vamos ser bem objetivo, né? Basicamente é o seguinte. Vamos falar da Smile e depois vamos falar do desbalanceamento do Put Call Ratio. Basicamente é o seguinte, para você entender, nós temos aqui a região de Gamma Levels, que é o Gamma Exposure, né, o Delta Hedge do market, dentro da metodologia do Delta Hedge do Market Maker, e da nossa plataforma Global View, que é um indicador que você tem aqui na tela, que é o GPS do mercado. Vamos fazer um exemplo aqui. Se o mercado começa a cair, coisa que não está acontecendo agora, tá? Eu quero que você veja essa concentração de puts aqui, perto da casa do 85, e eu quero que você veja essa concentração de puts aqui, perto da casa do 75. Então vamos colocar aqui no gráfico 85, mais ou menos aqui, e 75, que inclusive é uma região de gamma level, mas digamos que você não está levando em consideração isso. Perceba como o mercado, inclusive, na data de hoje, já segurou nessa região. Como é que eu consigo validar a força do volume de calls e de puts como possíveis níveis de suporte e resistência? Oliver, isso daí é fácil. Isso é fácil, Oliver. Isso daí é idiotice que você está falando. Pelo tamanho da barra, o tamanho dessa barra de put, ela é menor do que o tamanho dessa barra de put. Logo, tem menos puts do que na outra. Então, quer dizer que esse nível aqui de puts, que você comentou na casa do 85, ele é consideravelmente menor quando se trata de uma resistência em relação ao nível de puts logo abaixo, na casa do 75, que inclusive você acabou de mostrar que o preço já defendeu lá, perceba. Sim, você está correto. Essa é uma métrica de avaliação. Sim, é verdade. Né? Só que você percebe que o mercado tem uma barra de put maior ainda aqui, ó, em cima do preço. O mercado está aqui agora e tem um volume gigantesco o mercado brigando aqui. E perceba que aqui não está servindo como resistência. Aqui não está servindo como resistência ou como suporte. O mercado está acumulando aqui em cima. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa curva Smile que você está vendo aqui, ela trabalha o prêmio de risco. Quanto mais alta ela em relação, olha aqui, ó, intraday, em relação ao eixo zero, quer dizer que é maior o prêmio de risco. Se é maior o prêmio de risco, mais caro é para os market makers, os players, montarem posições de puts defensivas caso o mercado caia. Consequentemente, vamos fazer a avaliação desses dois níveis de preço de volta. Perceba onde está a curva de volatilidade Smile, a altura dela aqui. Vou pegar uma outra cor, ficou azul. A altura dela aqui, nesse strike, e lá em cima. Aonde que é mais caro o prêmio de risco para busca de segurança na compra de puts do mercado por parte dos grandes players? Oliver, com certeza o mais caro é o Smile mais alto. Sim. Então quer dizer que o market maker, os grandes players, pagam um
um smile maior em relação a esse ponto lateral para buscar segurança nesses strikes a níveis mais baixos. Sim, e isso é uma variável qualitativa que, além do próprio tamanho da barra que nós comentamos, que mostra a força da resistência, um smile a níveis mais altos também valida esta região como um nível de suporte mais forte neste caso. Tanto é, repito, que não é à toa que o mercado defendeu no olho do mosquito nesta região. Então, esta curva, quanto mais alta for, precifica risco de volatilidade, é o skew, é o smile, e que exige um prêmio de risco maior para montagem de defesas de posição de puts, neste caso, caso o mercado tenha algum evento de risco que vai desovar os ativos. E por isso que na data de hoje, mais uma vez sendo repetitivo, o mercado defendeu nesta região e não defendeu nesta região. Porque, claro, primeiro, a barra também é mais alta. A barra é mais alta do que esta, nós acabamos de falar. E, inclusive, a curva de volatilidade Smile que está aqui, está a níveis mais altos lá. Então, a curva de volatilidade Smile, ou Skew, Smile sorriso, ou Skew, mostra para a gente o prêmio de risco. Quanto mais alto ele for, ele é uma segunda variável qualitativa que valida este strike de preço como um suporte mais forte do que esse strike de preço, né? Que não tem a ver só com o tamanho da barra. Digamos que as barras fossem do mesmo tamanho. Digamos que esta barra aqui fosse do mesmo tamanho da outra ali, ó. Como é que você teria uma concepção de qual nível de suporte a níveis mais baixos do atual nível de preço é mais forte? Pelo tamanho do prêmio de risco Smile. Então saiba desta forma. Isso é uma informação do mundo das opções que é usado nos cálculos de algoritmo para poder entender os níveis de suporte e resistência do intraday de forma qualitativa para entender a força. E aí você tem aqui o resultado, que é a defesa justamente nesse strike. Então essa é a primeira coisa que eu queria te ensinar nesse vídeo. Primeira coisa que eu queria te ensinar nesse vídeo. Fantástico, você sabia disso? Cara, esse gráfico tem tantas funcionalidades, é um dos principais gráficos hoje em termos de estudo de volatilidade que nós temos aqui na Global View. Essa é uma primeira métrica. Oliver, mas volta no assunto original. Você falou sobre o desbalanceamento, ficou claro essa questão da volatilidade e a variável qualitativa na validação de força de níveis de suporte e resistência. Oliver, só que é o seguinte, nós temos muito mais puts do que calls no mercado. Você falou que ia falar alguma coisa relativa a isso, sobre o ratio, a divisão entre puts e calls, para dar o sentimento do mercado. Sim. Nós estamos aqui na inspiração 0 DTE. Agora eu vou abrir a outra ferramenta aqui da Global View, que é o Open Interest, e eu vou agora rapidamente aqui fazer uma avaliação também. Só que agora, olha que interessante. Aqui nessa região você tem vários vencimentos, você tem todos os vencimentos. Eu estou no S&P 500, eu estou vendo a grade total. Quando eu olho a grade total, eu também consigo perceber, lembre-se que essa grade aqui é o 0 DTE, vencimento de curtíssimo prazo que expira hoje, certo? Quando eu estou olhando a grade total com todos os vencimentos e ele soma as puts e as calls de todos os vencimentos, é assustador perceber que de fato o mercado, olhando o volume de calls, que é interesse de compra, entenda dessa forma, que é 271 mil praticamente, em relação na grade total de puts, que é de 862, cara, existe um puts call ratio desbalanceado absurdamente para o lado de puts. Mas por que o mercado está subindo? O que a grade total, ou também, claro, que aqui eu posso botar o vencimento de curto prazo, perceba, eu vou botar o contrato 0 DTE agora aqui, ó, o meu mouse, ó. Agora também eu estou olhando o contrato 0 DTE. O que esse desbalanceamento de puts e de calls mostram para gente? Que há mais put do que call, o interesse vendedor. Mas por que o mercado não cai? Porque entenda de uma forma, olhe os strikes. Agora, isso eu quero que você entenda. Isso é uma grande sacada operacional que vai melhorar a tua interpretação do put call ratio. Perceba quais strikes há realmente uma grande concentração de volume de puts. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui os principais strikes de concentração de puts. Aí eu vou pegar o gráfico agora para você entender.
Para você entender que essa relação put-call ratio, ela tem que ser avaliada se esta relação está perto do dinheiro, se esse desbalanceamento de put e call está perto do dinheiro, ou seja, perto do atual nível de preço, ou se está fora do dinheiro, longe do atual nível de preço. Isso é uma informação fodástica. Porque o que isso significa? Porque se o grande desbalanceamento de puts que nós estamos vendo aqui está perto do dinheiro, perto do atual nível de preço, isso é uma informação valiosa para o intraday, porque mostra que perto do dinheiro tem um posicionamento vendedor, que não é o caso que está acontecendo hoje. No que pese o grande desbalanceamento entre calls e puts, a grande concentração de puts está longe do dinheiro, está longe dos strikes do preço atual, está fora do dinheiro. Isso resume o que para a gente? Resume que para operações day trade não basta você olhar a relação put-call ratio. Você tem que saber se essa relação put-call ratio está perto do dinheiro, que é o que mais interessa para operações day trade, ou se está longe do dinheiro. Se está longe do dinheiro, o que isso significa? Coisa que eu vou mostrar para você. Se está longe do dinheiro, se esses grandes strikes de puts estão longe do dinheiro, é que o mercado está precificando um evento macroeconômico ou uma agenda econômica ou qualquer coisa nesse sentido que causa um risco de médio e longo prazo para o mercado. De médio e longo prazo. É um posicionamento de médio e longo prazo. Por exemplo, ontem saiu o CPI americano. Estou gravando essa aula um dia depois do CPI. Se o CPI desse ruim, cara, e tinha esmagadoramente, o mercado estava numa posição defensiva. Tinha uma quantidade de puts imensa, muito superior à de calls. Se o CPI desse ruim e o mercado começasse a desovar, os caras iam exercer o direito dessas puts. Os market makers iam se redear em cima dessas puts. Eles já estavam preparados para uma notícia ruim. Mas como o CPI veio bom, aliás, o CPI veio fraco e precificou o corte da curva de juros por parte do Fed, né? E não foi exercido, essas puts não foram, que estava fora do dinheiro, não foram acionadas. Entenda desta forma. Então, quando você olha um desbalanceamento desse, quando você olha um desbalanceamento gigantesco desse, você tem que perguntar, está perto do dinheiro ou está fora do dinheiro? E como é que você sabe disso? Tem várias maneiras de você perceber isso. Como é que você sabe disso? Você sabe, primeiro, olhando aqui, né? O Top 15 Open Interest Change, que é aqui a mudança adimplemento ou cancelamento de puts e de calls. Você consegue ver aqui no caso das puts, quais são os strikes que eles adicionaram novas puts no mercado. Perceba como é fácil. Perceba como é fácil. Aqui você tem o volume e os strikes. E você sabe a quantidade que foi adicionado. Perceba como os strikes que foram adicionados mais puts. Olha para a minha tela. Vamos marcar isso na tela aqui, ó. Nem aparece, ó, 57,20, nem tá lá para baixo, nem aparece. Né? Aí 57,7, aí depois a níveis mais altos. 61,70, 61,70, tudo para baixo no nível de, aliás, perdão, tudo lá para baixo. Tudo lá para baixo, então está muito longe do dinheiro. São novas puts que estavam sendo formadas no aguardo de um desvio de volatilidade do mercado, em virtude de uma perspectiva que, se o CPI desse ruim, o mercado estava na defensiva de puts. Entende? Então, Oliver, como é que eu consigo ver de forma melhor? Eu entendi então que não basta olhar o desbalanceamento de calls e puts. Isso ajuda a gente a entender o sentimento do mercado. Só que esse desbalanceamento pode ser de médio e longo prazo, em virtude de um evento de caldo macroeconômico que pode vir a acontecer, ou esse desbalanceamento de call de puts pode ser perto da pedra, at the money, próximo do dinheiro, que realmente no intraday para operações day trade me chama mais atenção, que pode dar o sentimento de curto prazo, que é o que me interessa. E aonde você consegue ver isso? Aqui eu estou mostrando para você, você pode perceber tanto na grade de todos os vencimentos, ou especialmente eu estou falando para você sempre para você olhar próximo do vencimento zero DTE, que é o mais importante para a gente, tá? E aí o que acontece? Aí você vem aqui no Open Interest, e você vai dar uma olhada agora aqui, Open Interest, Heatmap. Vamos dar uma olhada no Heatmap.
Agora nós estamos no vencimento. Vou colocar aqui aumentar o número de expirações. Aí, olha que interessante. Aqui eu posso colocar calls e puts combinados. Ó. Se eu quiser ver o volume combinado, deixa eu aproximar a tela aqui. Ó. Eu clico calls e puts combinado. Se eu não quiser ver o volume combinado, ele separa. E ele separa, isso que é legal. Ó. Olha na minha tela agora para você entender o que você está vendo. Nós temos aqui os níveis de preço. Aqui eu seleciono os vencimentos. Eu selecionei o vencimento 0 DTE. Toda essa grade que você está vendo é porque é esse vencimento que eu selecionei aqui. Ó. Tá? E esse vencimento do dia 11 está aqui. Ó. E como eu não selecionei calls e puts, eu consigo ver de forma bem separada puts e calls. Ok? Puts e calls. Aonde que está o S&P? Nós estamos analisando apenas o vencimento 0 DTE, tá ok? Aonde que está o S&P agora? O S&P está na casa dos 65,92. 65,92. Ele abriu hoje praticamente, ele subiu um pouquinho, né? Tá brigando, tá lateral aqui. 65,92. Vamos ver aqui, ó, 65,90, ó, lá embaixo, ó. Olha aqui a pedra. Lembre-se que o mais importante para a gente, só para você ficar, eu quero ser repetitivo, você está olhando aqui, certo? A gente está olhando aqui o vencimento 0 DTE, o preço do strike está aqui, certo? Certo. Lembre-se que aqui desse lado direito você está vendo as puts e lembre-se que do lado esquerdo aqui você está vendo as calls. O mais importante para mim, olha a sacanagem do mercado. E aí que é aqui que você vê o jogo. É aqui que você entende. Esse conhecimento, pessoal, nem site gringo tem. É uma análise profunda e avançada do desbalanceamento do put call ratio. Olha a sacanagem no mercado. Olha, cara, isso é fantástico. Lembre-se, aqui é calls do lado esquerdo da tela e do lado direito é puts. Perto, o mercado estava aqui, ó, perto da casa dos 75. Estava perto da casa dos 75, não está mais. Tá? Agora, cara, isso aqui me arrepia, para você entender. Estava perto dos 75. Aonde que o mercado estava antes da abertura? Aqui na casa dos 75, ó. Tá vendo? Ele está na casa do 90 agora, você tá vendo, ó? Tô vendo, Oliver. Será que eu poderia, através do desbalanceamento de calls e puts at the money, perto do dinheiro, ter um insight melhor do que olhar o desbalanceamento de put call ratio que nós já olhamos, que é um desbalanceamento de put esmagador no vencimento longo? Sim, é verdade. Agora, olha perto do dinheiro. Vê se não vai subir um arrepio em você, porque agora você está entendendo o jogo. Agora você está entendendo o jogo. Olha aqui, perto do dinheiro, da casa dos 75 até a casa do bola-bola. Aqui, até a casa aqui, vamos botar aqui, ó. Olha as calls desse lado e olha as puts do outro lado. Agora eu vou até pintar de outra cor, callzinho amarelo aqui, só para você ter uma noção. Vou pintar as puts em vermelho aqui, só para a gente fazer uma brincadeira aqui para você entender. Eu acho que você já entendeu, né? Eu acho que você já entendeu. Perto, at the money, perto do dinheiro, a concentração, o desbalanceamento, strike por strike, strike por strike, strike por strike, strike por strike, em relação a calls e puts, pende para as puts ou pende para as calls? Meu Deus do céu, Oliver. Cara, como o mercado engana o iniciante. Como a falta de conhecimento gera a ignorância que fez eu perder dinheiro de longa data. Eu sempre olhei a relação put call ratio, mas nunca me liguei se era at the money ou na grade toda, ou nos vencimentos mais longos. E nunca tive essa sacada operacional de entender que realmente perto do dinheiro, que é a janela day trade operacional que eu opero, Oliver, olhando assim fica muito mais claro que tem muito mais, mas tem muito mais calls do que puts para um viés operacional de intraday.
Você consegue ver isso, trader? Você está se ligando nessa informação? Que, inclusive, Oliver, a maior concentração de calls, cara, eu não estou acreditando nisso. Cara, eu não estou acreditando nisso. Que, inclusive, a maior concentração de calls é na casa dos 66 bola com 2.848 contratos. Que, inclusive, puta merda, não estou acreditando nisso. É a call all no qual o preço está defendendo, defendeu ontem e está defendendo hoje de volta. Meu Deus! Agora a ficha caiu? Agora a ficha caiu, trader? Que tipo de informação de qualidade para quem realmente estuda mercado, para quem realmente quer conhecer um pouco mais do mundo das opções, de Open Interest, volume, você tem? É esse tipo de informação que a Global View traz para você. Essas ferramentas não estão aqui à toa. Eu tive o capricho, o cuidado de botar isso aqui para que você tenha a convicção melhor e maior de que como você pode identificar os strikes e o desbalanceamento de put call perto da pedra. Olha que fantástico. Você sabia disso? Eu tenho certeza que não. Então, cara, deixa seu like, peço desculpa com o vídeo longo. Nós abordamos dois temas nessa aula. Abordamos aqui, né, o Smile, a curva de volatilidade Smile, para entender a validação no comparativo de força de níveis de suporte e resistência como um nível secundário de análise da força do suporte e resistência com base no Smile pelo prêmio de risco, e validamos também aqui o entendimento do put call ratio out the money, que precifica um evento de cauda de médio e longo prazo, com um evento at the money de curto prazo, para entender o sentimento de curto prazo no intraday para day trade, mostrando que quando você olha só a relação put call ratio, você pode ser levado ao erro, e eu provei isso de maneira crassa para você na data de hoje. Você já viu isso em algum... Fala a verdade, você já viu isso em algum canal do YouTube? Alguém te falou isso? Então deixa seu like. Todos os links para que você tem que contratar a Global View. Você precisa contratar a Global View. Todos os links estão na descrição do vídeo, globalview.com, ok? E daí já antecipo, vamos entrar aqui na Global View, que o preço vai aumentar. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Esse vídeo vai ser publicado aí na segunda ou terça-feira. E daí o preço vai aumentar. Daqui 1 a 2 semanas o preço da Global View vai aumentar. Então você tem aqui a oportunidade de usar o preço de lançamento ainda. Está R$ 150 mensais. Vai subir para 200, vai subir toda a grade dos planos. Então aproveita, pega um plano aí semestral ou anual, vale a pena cada centavo, porque essa é a ferramenta mais moderna e analítica hoje do mercado brasileiro para operações day trade. Para você ter acesso a uma ferramenta que nem essa, você vai pagar muito caro aí nas ferramentas gringas. Ok? Sucesso, grande abraço, deixa o seu like, a gente se vê na próxima aula e fui!